E aí, gente, bem-vindos à nossa maratona de emergências pediátricas. É um prazer ter você aqui, que bom que você chegou até aqui. E eu quero, nesse primeiro dia, começar com esse tema, que é um tema fundamental para quem quer trabalhar com emergências pediátricas. Na minha vivência, eu tenho notado que muita gente ainda tem muito medo de manejo, e deveria ter mesmo, porque manejo de via aérea em criança é sempre muito delicado, a gente tem que ter muito cuidado, muita chance de lesão, muita chance de complicações secundárias à intubação. E eu queria hoje, na verdade, bater um papo com vocês. Eu quero que você fique até o fim da aula, porque, sinceramente, eu gostaria de ter tido esse papo com alguém que me desse o caminho das pedras 16 anos atrás, quando eu me formei. Então eu apanhei bastante com esse tema, intubação, perdi muito tubo e muita gente às vezes não tem paciência para explicar, você vai aprendendo na raça. E eu queria dizer para vocês, para começar, que na verdade o ato de intubar, a técnica em si, então é impossível eu conversar com vocês em uma aula sobre a prática, né? Então a prática a gente só pega de fato praticando. Mas eu quero dar alguns toques, algumas dicas, alguns macetes que eu gostaria que tivessem me ensinado tempos atrás. E eu diria para vocês que a intubação em si, a técnica, você colocar lá o tubo, laringoscopar, isso é o de menos, isso você pega. O mais difícil é tudo que envolve a intubação. E eu quero focar nisso na nossa conversa de hoje. Presta atenção em cada ponto. Nós vamos bater papo, eu vou mostrar alguns vídeos no Instagram do Emergências Pediátricas. Recentemente, algumas semanas para cá, eu mostrei 2 casos de intubação reais que aconteceram comigo, situações ali da vida real, situações que pegaram a gente de surpresa e como é que a gente agiu nessas circunstâncias. Graças a Deus, felizmente, ambas as crianças estão ótimas, saíram super bem. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso, sobre o background da história toda, né? Mais do que a técnica. A minha ideia hoje não é ficar aqui, você laringoscopa assim, faz isso, faz aquilo. A gente vai mostrar isso também, porque é importante, mas isso você pega. Agora, as dicas, os macetes, nem todo mundo ensina. E eu queria bater um papo com vocês, quero que vocês fiquem relax, senta no lugar tranquilo e vamos conversar, vamos bater papo. Primeira coisa, eu escolhi esse nome porque, acima de tudo, a intubação tem que ser segura. Eu tenho que pensar o seguinte, eu preciso deixar o paciente melhor do que eu peguei. Então eu não posso fazer um procedimento que vai fazer mal para ele, que vai deixar ele pior. E às vezes isso acontece, infelizmente, de você fazer uma lesão, de você indicar uma intubação que na verdade era um paciente que nem precisava ser intubado. Então, isso aqui, acima de tudo, segurança para o paciente, ele tem que sair melhor do que ele entrou. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, eu preciso pensar se de fato aquele cara que está ali na minha frente, eu preciso intubar. É a primeira coisa que eu preciso perguntar e talvez seja a mais difícil de todas. A decisão de intubar. Você recebe aquele paciente, eu vou mostrar 2 videozinhos para vocês desses pacientes que eu recebi, e você recebe. E aí você precisa decidir. E como é que você decide? Quem dera tivesse assim uma cartilha, né, que você, um protocolo exato que você marcasse os xizinhos e aí atingir um determinado score, eu preciso intubar esse cara. E não é assim que funciona. Se você buscar na Academia Americana de Pediatria, Sociedade Brasileira, você vai atrás disso e não há uma definição muito objetiva de intubação. Muita gente se guia pela gasometria, o que é um erro, porque a gasometria ela te dá dados muito importantes, mas a gente precisa lembrar que na primeira fase da insuficiência respiratória, então o paciente começa, por exemplo, um asmático, uma pneumonia, ele começa a compensar aquele insulto, aquela inflamação. Então ele começa a hiperventilar. A primeira coisa que aumenta, por exemplo, na pneumonia é a frequência respiratória, ele começa a ficar taquipneico. E aí ele vai compensando, e se você coletar uma gaso, talvez ali na fase 2 ou na fase 3 da insuficiência respiratória, eu já mostro esse gráfico para vocês,
você vai ver que a gasometria ela tá relativamente ok. Então, às vezes o CO2 está até baixo, que o cara está lavando, só que muitas vezes ele teria uma indicação de intubação. Assim como o inverso é verdadeiro também. Tem pacientes que estão com CO2 alto, mas que tolerariam uma ventilação não invasiva. Então, na prática, como é que a gente indica a intubação para alguém? É critério clínico, então você precisa se fazer 4 perguntas. A primeira delas é a seguinte: o paciente ele tem condição de manter a via aérea dele? E o que eu quero dizer com isso? Se ele está rebaixado neurologicamente, essa é uma das principais indicações, então isso vale para pediatria também. Glasgow abaixo de 8, o cara rebaixou, poxa, ele perdeu a capacidade de proteger a própria via aérea. E isso é uma indicação legal de intubação. Outra coisa é um trauma, lesão da região de face, sangramento, dente quebrado, coisas que você sabe que em algum momento vão obstruir a via aérea. Então ele perdeu a capacidade de proteger a própria via aérea. Então essa é uma delas. A segunda delas, ele perdeu a capacidade de se oxigenar com as vias que você está lançando mão. Você está dando oxigênio e tal, e é uma pneumonia grave, é uma síndrome de desconforto grave, ou ele teve um choque gravíssimo e de repente não está conseguindo oxigenar. Essa é uma segunda indicação que você deveria pensar. Terceira coisa, o cara não toleraria uma ventilação não invasiva primeiro? Então eu não poderia tentar um catéter de alto fluxo, eu não poderia tentar uma VNI, ainda que eu precisasse fazer uma sedação leve, deixar ele tranquilo. Será que ele não toleraria? É uma pergunta que você tem que fazer. Tem coisas que não dá para indicar VNI. Então, por exemplo, o próprio rebaixamento grave do nível de consciência. O cara está muito rebaixado, VNI não é para ele. Ou, por exemplo, um trauma de face em que a VNI precisa ser bem acoplada, e aí o cara de repente pode broncoaspirar, não vai ser legal. Lesões esofágicas, lesões de estômago, também não vale a pena, porque você vai empurrar um monte de ar para o estômago. Então são perguntas que você precisa se fazer. Será que ele toleraria ou não uma VNI? E por último, a quarta pergunta que a gente faz é: esse quadro ele vai evoluir num momento, num ponto em que eu vou precisar entubar? Então o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma queimadura de face importante. Então a criança está brincando com fogo, ela inala aquele ar quente e ela chega para você no teu plantão com a boca toda inchada, a face toda queimada, e aí você não sabe o quanto daquilo passou pela via aérea. Você fala, bom, primeiro momento eu vou tentar estabilizar, vou colocar um oxigênio, passa 2 horas, a traqueia, a laringe começa a inchar e aí você decide entubar e não consegue mais passar a cânula. Ou, por exemplo, um quadro evolutivo como uma anafilaxia, uma picada de abelha, o cara vai inchando, ele vai ficando com aquele edema de glote. Poxa, isso é uma indicação de intubação. Então vocês percebem que as indicações são clínicas, muito mais do que laboratoriais. É claro, você vai em algum momento coletar uma gasometria e se o PCO2 está acima de 60, PaO2 está caindo abaixo de 80, são direções que você vai ter, critérios clínicos e laboratoriais, mas acima de tudo é a tua avaliação e é a tua decisão. E uma vez que você decidiu entubar, você tem que estar seguro de que você cumpriu todos os pré-requisitos, você deixou o terreno preparado. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre os 7 P's e também vamos falar sobre sequência atrasada e comentar um pouquinho a respeito, tá bom? Então, essa foi uma introdução. Primeiro se pergunte, preciso entubar? Decidiu entubar? Bola para frente e vamos fazer uma intubação segura. Deixa eu mostrar primeiro um vídeo para vocês, que é um menininho que eu intubei umas 2 semanas atrás. Ele é um menino de 1 ano e 9 meses que chegou em absoluta insuficiência respiratória gravíssima e deixa eu ir pausando aqui enquanto eu vou comentando. Ele chegou em grave desconforto, ele chegou na verdade quase em falência respiratória, já era 5h30 da manhã e não deu nem tempo de tentar alguma coisa. Então esse é um dos primeiros erros, né? Eu estava na UTI de plantão e tinha um colega no pronto-socorro. Poxa, sinceramente o ideal teria sido começar uma assistência respiratória no pronto-socorro e não ter deixado para a UTI. Então, é por isso que serve esse nosso bate-papo, é para isso que a gente faz o nosso curso extensivo de pediatria prática, é para trazer
ferramentas para quem trabalha na emergência, quem trabalha no PS, ou seja onde for, quem trabalha com criança, ter segurança para isso. Então, na verdade, lá embaixo, no pronto-socorro, poderia ter sido feito uma sedação leve, poderia ter sido feito um catéter de alto fluxo. Provavelmente, na hora que ele chegasse na UTI, ele não ia estar naquele grau de estafa e ele estava totalmente entregue, rebaixado, com um esforço respiratório muito grave. E assim que ele entrou, inclusive tem imagens lá no Instagram, depois você dá uma olhadinha, emergências pediátricas, eu coloquei a imagem dele usando até os ombros para respirar. E aí, na hora que ele entrou na UTI, era 5h30 da manhã, eu falei, gente, não tem jeito, indicação absoluta de intubação agora. Então ele chegou e eu já comecei esse processo. Nesse caso aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em pediatria se fala muito, sempre se falou, na verdade, só sobre sequência rápida, que é importante. Na verdade, a sequência rápida ela te dá meio que uma fórmula de bolo, um passo a passo dos 7 P's que você tem que seguir, e tem mesmo que você escolha não fazer a sequência rápida, mas tem vezes que você tem que ter bom senso. E não é uma questão de improviso, é uma questão de adaptação. Então, por exemplo, no 7 P's eu começo com a preparação e é fundamental que mesmo na sequência atrasada eu tenha toda a preparação, então eu começo a pedir o meu material e a gente vai falar rapidinho sobre material. E aí vem a história da pré-oxigenação. Só que, por exemplo, esse menino, ele já estava com uma não reinalante a 100%, saturando 90%, e ele era muito agitado. Então, assim, a gente, ainda que tentasse fazer, por exemplo, um alto fluxo ou até um CPAP, se eu fosse fazer, naquele primeiro momento, uma sedaçãozinha, ele já estava no fim, assim, das forças dele, né? Ele já estava sem reserva. E aí, se eu fosse fazer qualquer sedativo ali, sem esse suporte já de intubação, né, que aqui eu já corri para intubação, ele ia ter uma parada cardiorrespiratória. Então, o que eu fiz nesse caso? Eu comecei pela sequência atrasada. Então, eu comecei a fazer um sedativo que também é um analgésico, que é a cetamina. Cetamina é uma droga muito boa em pediatria, que é uma droga dissociativa, então a criança ela vai entrar naquele estado de perda de consciência, mas de uma certa forma ela consegue manter uma boa função respiratória própria. É uma droga analgésica, é uma droga sedativa e, além disso, tem uma função broncodilatadora. Então, essa criança que era um broncoespasmo severo ia ajudar também. Então, o que eu fiz nesse caso aqui? Eu comecei fazendo uma sedação com acetamina, comecei com 1 mg por quilo, ele pesava 12 quilos. Na verdade, eu fiz já uma dose maior, então arredondei, fiz 20 mg. E lembrando que a ampola, e eu já vou falando das doses, a ampola é 50 mg por ml. Então, se você vai fazer 20 mg, dá em torno de 0,3, 0,4 ml. Então, é bem pouquinho mesmo. A gente fez direto em bolos. Você pode diluir um pouquinho? Pode, mas ela pode ser feita pura. Então, a gente puxou, colocou o 0,4 e já lavou. Nesse primeiro momento aqui, nesse momento que vocês estão vendo aqui, ele estava após a primeira dose de cetamina. Então ele já deu uma relaxada. E aí que eu fui para a pré-oxigenação. Então vocês percebem que eu inverti a ordem das coisas, né? Enquanto na sequência rápida você tem que fazer primeiro a pré-oxigenação para depois você fazer qualquer droga. Na sequência atrasada, você faz uma droga para pacientes que estão muito agitados, pacientes que talvez tenham uma via aérea muito difícil. Então, por exemplo, chega uma criança obesa para você, e o segundo vídeo que eu vou mostrar é justamente disso. Esse menino pesava 12 quilos, a outra menina que eu intubei pesava 90. Olha a discrepância, né? E pediatria, você tem que saber dominar uma via aérea de um cara de 1 ano e um cara de 12, né? Uma criança que pesa 90 quilos, mais do que o meu próprio peso. Então, na prática, esse paciente que é obeso, é um paciente que tem o pescocinho curto, você está preocupado, caramba, será que se eu fizer a sequência rápida e já fizer a sedação e já fizer o bloqueio, eu vou conseguir intubar? Para isso serve a sequência atrasada, para você ir mais devagar. Então você começa fazendo uma sedação e aí eu coloquei o ambu, que seria mais fácil de ventilar. Num primeiro momento eu deixei ele respirando sozinho e depois, à medida que ele respirava, eu tentava acompanhar um pouco da frequência respiratória dele junto com o ambu,
Tente não usar muito o ambu nessa hora, porque quanto mais a gente ambusa e faz uma VNI muito forte, né, muito invasiva, você vai empurrar muito ar para o estômago. E talvez na hora de intubar o paciente faça uma broncoaspiração. Então nesse caso, vou soltar o vídeo aqui, ele brigava um pouquinho, deixa eu só voltar um pouquinho na hora do ambu, ó. Ele estava um pouco assincrônico, eu tentava seguir o padrão respiratório dele e já empurrava um pouquinho de ar. Por que eu fiz isso? Porque a saturação era ruim. Se ele estivesse saturando super bem, eu deixaria simplesmente o ambu lá e ele pré-oxigenando por pelo menos 3 a 5 minutos. Então, esse é o primeiro ponto. Depois eu fiz outra dose de cetamina, aqui o vídeo tá resumido, né, que eu coloquei no Instagram. Eu fiz uma segunda dose de cetamina, então foram 2 doses, aí ele ficou bem relaxado. E aí, na hora de laringoscopar, e isso é uma coisa que eu recomendo fortemente, muita gente que percebe que é uma via aérea muito difícil, os adultos, por exemplo, eles fazem inclusive a própria cetamina. E os anestesistas gostam muito. Eles fazem a droga, eles laringoscopam com o paciente ainda com a própria função respiratória, então você vê as cordas vocais abrindo e fechando, o cara está respirando sozinho, você visualiza e aí na hora de passar o tubo, você faz o bloqueador neuromuscular. Então é mais ou menos isso que eu fiz, só que eu fiz antes de laringoscopar. Eu fiz 2 doses de cetamina, então eu fiz 20 mg e depois eu repeti, deu um pouco mais de 2 mg por quilo. E depois eu fiz uma dose de rocurônio, que é um relaxante muscular, eu fiz 1 mg por quilo. Então nesse caso eu arredondei um pouquinho menos, coloquei 15 mg. E aí ele ficou desse jeitinho aqui, ele ficou entregue, fiz a laringoscopia sem dificuldade. Muita gente tem medo de fazer o bloqueador neuromuscular, mas lembrem-se que é um remédio que te ajuda demais na hora da técnica, porque fica bem mais fácil, a mandíbula fica... Eu vou mostrar o vídeo da menina que eu demonstrei a mandíbula bem molinha, você checa isso, e aí a criança está relaxada e você consegue passar a cânula. E aí nessa hora eu tentei passar uma cânula 4,5 e não deu certo, porque a via aérea estava super edemaciada, e aí eu passei uma 4. Vocês percebem, eu vou voltar naquela parte ali, vocês percebem que em momento algum eu tirei o olho da via aérea. Isso é a primeira dica. Não tira o olho, você laringoscopa, você fez uma pré-oxigenação legal, eu fiquei 5 minutos pré-oxigenando, e aí na hora que eu laringoscopei não passou a cânula, ao invés de eu tirar o laringo, ambusar o paciente, começar tudo de novo, eu estava preparado, eu estava ali, eu tirei e pedi outra cânula sem tirar o olho da via aérea, e aí logo na sequência entrou a cânula 4 sem dificuldade. O problema foi depois, né, que esse paciente asmático é um grande problema para ventilar. Eles ventilam com muita dificuldade e assim que a gente entubou, ele não ventilava nem no ambu. Inclusive vocês vão ver na imagem, eu tentava ambusar e a saturação caindo e não ia. Eu pedi para a colega físio até apertar a válvula, isso é um risco porque pode ter barotrauma, mas como ele não estava expandindo, eu precisei fazer isso e aí a saturação foi subindo e depois eu acoplei na ventilação, tá bom? Então, o ideal nessa situação específica seria não ter precisado entubar esse paciente. Talvez se eu tivesse atuado muito antes, com um alto fluxo, com uma sedaçãozinha leve ali no pronto-socorro, talvez ele nem precisasse dessa história toda. E a outra menina que eu mostrei também é essa daqui, uma menina de 12 anos que pesa 90 quilos, ela é uma epiléptica e ela fez uma intoxicação por anticonvulsivantes, ela usava 5 anticonvulsivantes, fez uma suspeita de encefalite viral, de repente assim, em questão de 2 horas ela rebaixou totalmente o nível de consciência e aí a gente decidiu entubar. E aqui no vídeo vocês estão percebendo, ó, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Então primeiro eu tentei posicionar, aqui eu vou fazer uma observação. Aqui está com um travesseiro, essa é outra dica que eu quero dar para vocês, que não me deram antes, então anota essa dica, cuidado com o coxim. Então, crianças maiores, ela é um adulto na verdade, né? Então, adulto e crianças maiores, acima de 2, 3 anos de idade, que a cabeça já é mais proporcional ao corpo, então o tórax já cresceu e a cabeça é menor do que o tórax. Então, na verdade, o coxim em geral
fica embaixo da cabeça. Crianças muito pequenininhas, abaixo de 1 ano, essas crianças têm a cabeça muito grande em relação ao tórax. Então, onde fica o coxim? Atrás do ombro. Mas qual que é a questão? Muitas vezes o coxim pode te atrapalhar na tua intubação. Eu já cansei de ver gente falar assim, eu não consigo ver a via aérea, eu estou fazendo a laringoscopia e é muito anteriorizada, ela está lá para cima. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o problema não é a via aérea, o problema é o coxim. E às vezes, se você tirar esse coxim ou fizer um leve coxim muito pequenininho, só o suficiente para elevar um pouco o tórax, no caso da criança pequena, e no caso da criança grande ou adulto, colocar um pequeno... Aqui, por exemplo, era um travesseiro enorme. Então, na prática, eu só ajeitei ela e vocês vão ver que na hora da intubação eu tiro o travesseiro e eu preferi intubar sem nenhum tipo de coxim e foi tranquilo. Então, aqui vocês estão vendo que, de novo, eu usei sequência atrasada, não usei sequência rápida. Porque nesse caso, a criança também era muito agitada, ela não ia tolerar VNI, não tolerava alto fluxo, ela estava aquele rebaixamento sensório e irritada, agitada, super brava. E aí o que eu fiz? A mesma coisa do caso anterior, fiz uma dose de cetamina. Poxa, mas só usa cetamina? A cetamina atualmente para sequência atrasada é a droga de escolha, é uma droga muito boa realmente. E aí eu fiz uma dose, ela pesava 90 quilos. Puxa, que dose que eu faria para ela? Será que eu já entrava com 90 miligramas? Então o que eu escolhi fazer? A ampolinha são 50 miligramas por ml. Eu fiz 50 miligramas, fiz 1 ml, esperei alguns minutos. Ó, isso aqui, nesse momento eu já tinha feito uma dose, ó como é que ela estava ainda, ó. Mexendo o braço, ainda um pouco irritada. Aí eu fiz a segunda dose, eu coloquei ali 2 miligramas por quilo, mas na verdade deu menos, né? Então no total eu fiz 100 miligramas, deu um pouco mais de 1,2, 1,3 miligrama por quilo. E aí ela ficou relax. Então foi uma dose que funcionou legal, deu no caso 2 ml de cetamina. Aí ela relaxou. Nesse caso eu também poderia ter deixado só o ambu conectado, a máscara bem aplicada, cobrindo nariz e boca, mas ela em alguns momentos ela esquecia de respirar e aí eu preferia fazer leves movimentos respiratórios. Vocês percebem que o ambu, ainda que seja um adulto grande, olha o quanto eu estou apertando do ambu, em torno de 1/3, é muito pouquinho. Se você pegar um ambu desse de adulto, tem em torno de 1,5 litros, 1,5 litros de volume, né? Quanto é que um adulto ou uma criança precisam para respirar, para abrir os pulmões? A gente precisa de volume corrente em torno de 5 a 8 ml por quilo. Então uma criança de 10 quilos, se a gente fosse arredondar 10 ml por quilo para facilitar a conta, a criança precisaria de 100 ml, uma criança de 10 quilos. O ambu pediátrico, que é o intermediário, um pouco menor desse, tem 500 ml, então você precisaria de 100. Então, na verdade, se você fosse apertar a bolsa inteira e explodir o pulmão da criança, até por isso existe aquela válvula de segurança, quando passa de uma pressão de 40 milímetros de mercúrio ele escapa. Então, você precisa apertar muito pouquinho, é só o suficiente para ver o tórax elevando. E uma menina desse tamanho, olha o tanto que eu estou apertando no ambu, menos de 1/3 do volume. E ela expandia bem, ó. Eu fazia saturando 98%. Aí eu fiz 2 doses de cetamina, eu fiz a mesma coisa no outro caso, hein, gente? Isso aqui é prática real. Depois dessas 2 doses que ela já estava tranquila, não estava mais brigando, mexendo os braços, eu já senti que ela estava entregue, eu fiz 1 miligrama por quilo de rocurônio. Então nesse caso eu tinha visto que ela tinha ficado bem com 100 miligramas de cetamina, então nesse caso eu comecei com 50 de rocurônio, e depois eu precisei complementar mais um pouquinho, então deu mais ou menos a mesma coisa que a cetamina. Aí ela ficou totalmente entregue, vocês vão ver o movimento da mandíbula, ó. Ó, presta atenção, molinha, totalmente entregue. Puxa, mas se eu chegar nessa hora e não conseguir entubar? Calma, calma. Se a criança tá desse jeito, saturando bem, você ficou pelo menos 5 minutos pré-oxigenando, saturando 98, 99. Aliás, se tiver acima de 95 já está excelente. Você, quando tirar o ambu, você tem em crianças maiores até 6 minutos de apneia segura.
Isso é tempo pra caramba, você tem muito tempo para posicionar, para ajeitar, entubar a criança. Se é uma criança menor, tolera um pouco menos, mas mesmo assim, dá em torno de 3 minutos de apneia. Acredita em mim, mais do que suficiente. Então você não precisa ter medo, você vai posicionar, vai fazer laringoscopia com muita calma. Cuidado com os dentes, aqui eu tive muito cuidado, entrei devagarzinho para não quebrar nenhum dente. Posiciona, você vai fazer uma leve hiperextensão e vai ser muito mais fácil entubar se você fizer o rocurônio. Puxa, mas eu tenho medo se eu não conseguir. Gente, se fizer o relaxante muscular, no geral, é muito mais fácil. E aí, já comentando de relaxante neuromuscular, depois eu vou falar mais um pouquinho de droga. Eu tenho preferência pelo rocurônio, eu acho que é uma droga muito segura em pediatria e que dá um tempo de bloqueio neuromuscular em torno de 40 minutos a 1 hora, um bloqueio legal. Eu prefiro assim, porque depois que eu entubo, eu coloco no ventilador, vou ajustando a ventilação, isso te dá um tempo com a criança totalmente entregue no aparelho. Tem gente que prefere um bloqueador um pouco mais rápido, só para o procedimento, e aí opta pelo que ele sim, succinilcolina. Tem algum problema nisso? De jeito nenhum, você pode usar, eu poderia ter usado a succinilcolina, mesma dose, 1 mg por quilo, 1,5 mg, e a criança teria talvez um efeito de ação do remédio muito mais curto, coisa de 15 minutos, é bem mais rapidinho. Mas eu costumo preferir o rocurônio, eu acho que tem um pouco mais de segurança, tem relatos de que o Quelicin em pediatria pode liberar potássio, né, fazer uma hipertermia, então assim, muitos colegas usam e não tem problemas. Então, sinceramente, droga que você vai escolher trabalhar para o teu dia a dia é uma coisa muito pessoal. Muitas drogas são seguras e você tem ali à disposição várias opções. Eu gosto muito desse kit. Cetamina é uma droga muito boa, rocurônio é uma droga muito boa, midazolam, o próprio propofol, mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre elas. Por enquanto, estou dando ênfase nesse vídeo. Então eu entrei com muito cuidado, usei uma lâmina 3 curva, já vou falar sobre isso. Não usei coxim, eu fiz uma leve hiperextensão. Deixa eu pausar essa parte aqui. Vocês percebem que nessa hora eu fiz um pequeno Celic. Então o Celic em si, antigamente se usava o Celic para quê, né? Então um colega ia entubar e outro apertava a traqueia de uma forma a tentar que o esôfago, caso viesse a regurgitar, não fosse para o pulmão. Então o colega fazia aquele Celic. E aí, nas últimas recomendações da American Heart Association, 2020 e tal, isso foi proscrito porque não é eficiente para esse fim. Então não serve, não é legal. Mas esse posicionamento que a pessoa que está entubando, você fez essa leve hiperextensão e você faz o seu próprio Celic, então eu laringoscopo com a mão esquerda, não importa se você é canhoto ou destro, todo mundo entuba do mesmo jeito. Você entra pelo lado direito da língua, no caso de uma lâmina curva, você encaixa na valécula, eleva, evita movimento de báscula, seja qual lâmina você estiver usando, não fica fazendo esse movimento, empurra a via aérea, e aí você puxa um pouquinho para a direita, que é o que eu fiz aqui, para conseguir enxergar melhor a tua via aérea. Uma vez que você tenha enxergado, você não tira ela do teu foco. Você pede a cânula e entuba. Se tiver muito difícil, você viu ela aqui, você solta, ela some, pede para um colega colocar o dedo ali. Ó, só posiciona aqui para mim, por favor. E aí você fica de olho nela, não perde ela de vista. Qual é o melhor método para eu saber se a pessoa realmente está entubada? Eu vi a cânula entrando. Esse é o grande método, né? Eu posso usar lá o meu capnógrafo, eu posso auscultar o tórax, eu posso olhar o raio-x de tórax, mas sinceramente, quem está entubando sabe que a criança está entubada. Esse é o ideal. Claro que tem situações de sangramento, situações de exceção, que aquela via aérea é super difícil, mas assim, na grande maioria das vezes, eu vi a via aérea, eu coloquei a cânula, eu sei que a criança está entubada. É basicamente isso. Então, nesse caso, fiz esse pequeno Celic, vi a via aérea, pedi a cânula, coloquei uma 6,5 com cuff, introduzi e aí pronto. Tirei, depois eu fixei com a mão primeiro, saturando bem o tempo inteiro, auscultei todos os pontos, auscultei estômago, estava tudo certo, a colega me ajudando a ambusar e aí a gente fixou em 18 o número. Geralmente a gente faz esse cálculo de 3 vezes o número da cânula. E como ela era um adulto, a gente colocou
em 18, tá bom? Esses foram alguns pontos de intubações reais minhas, correria, mas sempre a gente tenta manter a calma, não precisa tocar o terror, não precisa... dá para fazer as coisas com muita calma, pré-oxigena legal. Essas duas crianças eu fiquei pelo menos 5 minutos ali focado em pré-oxigenação, porque eu sabia que na hora do procedimento a coisa funciona melhor se a criança está bem pré-oxigenada. Então, essas são as primeiras dicas, eu diria que talvez sejam as mais importantes que você pode adquirir na tua prática. E agora eu vou passar alguns slides, vou ser um pouco mais objetivo, vou falar de algumas coisas teóricas também, mas foquem nessas coisas que eu falei, as primeiras coisas, né? Então, preparação, posicionamento, pré-oxigenação, escolha entre uma sequência rápida ou atrasada baseado no paciente, não é baseado numa fórmula de bolo. Então aqui nesses slides, inclusive esses slides são de uma aula que eu faço no curso extensivo de pediatria prática. Ao final dessa maratona eu vou abrir vagas para o curso, então fiquem atentos. É um curso que eu estou gravando aulas ao longo do ano inteiro, então são mais de 70 temas focados em pediatria e emergências pediátricas é um módulo que está dentro dele. Esses são os slides da aula que está lá e eu aprofundo um pouco mais, eu vou passar um pouco mais rápido hoje, mas aqui foram coisas que eu já fui conversando e falando com vocês, daquelas primeiras perguntas que a gente tem que se fazer, se eu preciso mesmo entubar. Aqui são as fases de insuficiência respiratória, então é só para lembrar que o PO2, na fase 1, o paciente ele começa essa linha do PCO2, tá? Então a linha do PCO2 está estável e aí começa a cair o PO2. Nesse momento o cara começa a hiperventilar, então o PCO2 cai e o PO2 estabiliza. Você vê que se você coletar uma gaso nessa hora, o PCO2 está até baixo. Então não tem grandes problemas, só que a gente já tem que agir aqui. Se o cara está muito desconfortável, ele está com sofrimento, ele está com tiragem subdiafragmática, intercostal, difúrcula, a gente tem que agir na fase 2, não pode perder tempo. Coloca já um catéter de alto fluxo, não deixa o cara piorar. Quando eu entro na fase 3, ele começa a entrar em fadiga, CO2 começa a subir, o PO2 volta a cair. E quando eu chego na fase 4, aí é fim de carreira. Esse pacientinho mesmo chegou para mim entre a fase 3 e a fase 4. Aqui não adianta você ficar fosforilando muito não, aqui é intubação. Mas se eu tivesse agido aqui na fase 2, talvez ele toleraria uma VNI, que é a pergunta número 3 que eu fiz para vocês. Será que ele não toleraria? Talvez sim. Aqui só as indicações de intubação, só para lembrar que não existe um critério absoluto, então a gente até tem esses sinais de hipercapnia, hipoxemia, mas na prática a decisão é clínica, a decisão objetiva é tua, você decide entubar o paciente. Entre sequência rápida ou sequência atrasada, então lembrando a diferença entre uma e a outra, a sequência rápida é o que a gente sempre fez, os 7 P's, vou citar eles rapidinho agora, mas a atrasada é basicamente você ter um pouco mais de cuidado, você fazer uma pré-sedação antes, ventilar ou oxigenar o cara antes, e aí na hora de laringoscopar você vai decidir se é uma via aérea que está tranquila, que dá para fazer, você faz o bloqueador neuromuscular em tubo. Então é um pouco diferente, mas na prática você vai decidir baseado no que aquele paciente em específico precisa. E geralmente a gente usa isso para pacientes, como eu falei, obesos, cardiopatas. Então, por que o cardiopata se beneficia da sequência atrasada? Porque se você já sai fazendo 2, 3 sedativos, bloqueador, o cara vai fazer uma bela hipotensão, ele vai fazer uma insuficiência cardíaca e na hora que você entubar ele vai ter uma parada. Então, essa é uma outra dica que eu queria que vocês anotassem com muito carinho. Antes de entubar alguém, e aí sinceramente, isso também não foi muito me ensinado na minha vida, na minha prática, porque eu lembro de um caso bem emblemático que aconteceu comigo. Eu estava no começo da residência e mesmo assim já fazia alguns plantões, né? A gente é meio inconsequente, já comecei a dar plantão de UTI e aí estava indo tudo bem até um dia que chegou uma criança que era um cadeirante, um menino que estava na escola e ele caiu da cadeira e aí ele fez um quadro compatível com um TEP, né, um tromboembolismo agudo pulmonar.
E ele chegou já na UTI em franca insuficiência respiratória, chegou super cansado. E a gente tentou um pouco de VNI, não dava certo. E ele estava com as extremidades frias, ele estava com a pressão baixa. Eu falei, caramba, esse menino precisa ser entubado. E aí, na hora que eu fiz a sedação para entubar, ele parou e não voltou nunca mais. Então ele foi a óbito. Poxa, mas será que ele foi a óbito por causa do meu procedimento ou ele já ia de qualquer jeito porque era um TEP maciço? Depois a gente descobriu que era um TEP porque ele foi para necrópsia. Eu me pergunto até hoje, mas eu diria para vocês que hoje, com a experiência que eu tenho, as coisas que eu vivi, eu iria mais devagar. Então eu pegaria esse paciente, tá? E provavelmente eu faria a sequência atrasada, faria uma sedação leve, muito leve, tipo uma cetamina de 1 mg por quilo, colocaria um bom oxigênio para ele, um alto fluxo ou mesmo a VNI, e primeiro eu corrigiria essas coisas aqui. Então, além de corrigir a hipoxemia, o cara tem que saturar melhor do que ele está saturando ali, pelo menos acima de 95. Você corrige a hipotensão antes de entubar. Então, você abre um soro, faz uma expansão volêmica, 10, 20 ml por quilo, dá aquela expandida enquanto você está pré-oxigenando, corrige a acidose. Se ele está muito, de repente você tem um diagnóstico de uma cetoacidose diabética ou mesmo acidose por causa da própria respiração, tenta corrigir um pouco dessa acidose antes de entubar, porque as drogas agem melhor, ele vai tolerar melhor o procedimento. E se o cara está em franca insuficiência cardíaca, talvez você possa fazer um diurético antes, faz uma dose de Lasix, furosemida, 1 mg por quilo, ele começa a urinar e aliviar um pouquinho aquele edema pulmonar. Você pode entrar com droga, inclusive, em veia periférica. Então o cara está muito chocadão, ele está pálido, está gelado, aquele choque frio. Não custa nada, você está com acesso periférico, começa uma adrenalina. Nós vamos falar aqui ainda na maratona sobre o cálculo de drogas. Começa a adrenalina no periférico, começa com 0,05 micrograma quilo minuto, passa para 0,1. Isso momentos antes de entubar. O cara vai melhorar a circulação e às vezes pode até acontecer de ele melhorar tanto que você fala, caramba, eu acho que eu nem vou entubar mais, porque oxigenou melhor, perfusão ficou melhor e talvez você nem entube o cara. Mas o ideal é para entubar, ele tá com isso aqui melhor. Então é esse o erro da maioria das pessoas. Tem gente que pega o cara grave e lembra do ABC e manda bala, já quer no B já quer resolver, mas vamos lembrar que o ABC ele é cíclico, né? O primeiro A, checo via aérea, o B, breathing, é oxigênio. Então se você já dá oxigênio, você já fez o teu primeiro B. Você passa para o C, que é circulatório, aí você pega um acesso, começa a hidratar, você vai ver o neurológico, depois você volta no ABC de novo. Depois que você já fez tudo isso, você vai pensar de fato numa via aérea definitiva. Não esqueçam disso, isso aqui vale para a vida de vocês. Antes de entubar alguém, se proteja, se precavenha e estabilize o paciente, tá bom? Exemplo de sequência atrasada eu coloquei, na verdade era aquele videozinho, aqueles vídeos do começo. Vou passar rapidamente aqui por cima. Então eu já fui falando sobre várias dessas coisas, mas preparação é material. Eu vou mostrar para vocês o material que é importante. Pré-oxigenação, pelo menos 3 a 5 minutos de pré-oxigenação. Pré-tratamento, por exemplo, a expansão volêmica é um pré-tratamento, droga vasoativa pode ser um pré-tratamento, um trauma crânioencefálico que tem um risco de hipertensão intracraniana. Você pode usar, por exemplo, a lidocaína como pré-tratamento, é uma droga que ajuda a proteger o cérebro, então você faz 1 mg por quilo de lidocaína antes de fazer a sedação para entubar. É uma droga interessante quando você tem hipertensão intracraniana, lembra dela. Eu deixei escrito também daqui a pouco. Paralisia com indução, então você vai fazer uma sedação e na sequência o bloqueio neuromuscular. Depois que você fez tudo isso, você ajeitou o cara, ele já está sedado, já está bloqueado, você posiciona, você faz essa hiperextensão leve e depois entuba e depois checa tubo. Checa se realmente está entubado, se o CO2 está ok, se a posição do tubo está ok. Então, passando rapidamente nesses critérios aqui, eu preciso lembrar vocês da fórmula de cálculo de cânula. Então, para cânulas com cuff a gente usa idade sobre 4 mais 3,5, sem cuff a gente usa mais 4.
Hoje em dia tem sido priorizado, especialmente em parada cardiorrespiratória ou situações mais graves, tipo uma asma grave, usar o cuff, né? O cuff ele veda melhor, mesmo que na pediatria as crianças tenham uma via aérea mais afunilada, o cuff é melhor. Então vamos lembrar disso. Só cuidado para não insuflar demais o cuff. Então existe um aparelhinho que se chama cufômetro, que você deixa a pressão em torno de 20. Se você não tem esse aparelhinho, testa antes quantos ml, às vezes isso vem escrito na própria cânula, quanto o fabricante orienta você colocar de volume na seringa, geralmente é em torno de 20 ml, mas você testa antes, você enche, vê se o cuff está funcionando bonitinho e aperta ele. Ele tem que estar molinho, parecido com a palma da sua mão, assim, ó. Você testa ele. Se tiver muito duro, isso pode fazer lesão de traqueia, você comprime e faz uma necrose ali, cuidado. E também não pode estar frouxinho demais, porque você pode broncoaspirar. Então lembra disso. Separa o material. Aqui eu coloquei só para dar uma referência de números de cânula, números de sonda e número de lâmina de laringo. Uma dica muito prática e muito fácil é você pegar a tua lâmina e colocar do lado da mandíbula do paciente, desde do ângulo da mandíbula até a entrada da boca. E precisa sobrar um pouquinho. Em geral, crianças até 2 anos, lâmina 1, depois a gente sobe para lâmina 2 e assim por diante, né? Crianças acima de 9, 10 anos, a gente já usa lâmina 3, que era o caso daquela menina que eu entubei. E aí, deixa tudo preparadinho, deixa a sonda, deixa o laringo, deixa pelo menos 3 cânulas separadas. Vocês viram no caso daquele menino, eu tentei a 4,5 e não deu certo. Aí eu fui com a 4. Vocês percebem que foi imediato. Eu só fiz assim com a mão, elas já me deram a 4. Por quê? Eu deixei preparado antes. Eu imaginei que talvez naquela situação toda ele pudesse estar com a via aérea inchada e já deixei separado uma cânula menor. Então deixa sempre 3 cânulas à disposição. Você fez a continha, chegou no número, deixa meio número para baixo e meio número para cima. Não custa nada. E todo o material que você vai precisar. E aí, aquela velha história, né? A pediatra só entuba com lâmina reta. Isso não é verdade. Vocês estão vendo do lado de lá as lâminas Macintosh. Eu tenho desde 00 curva, que é lâmina para prematuro. O que muda de uma para outra? É a técnica e a tua preferência. Então, o que você treinou mais, o que você gosta mais. Geralmente a curva a gente encaixa na valécula e a reta a gente eleva a estrutura toda. Então você entra e empurra a língua e a glote para cima. Se você não está enxergando nada, talvez você tenha passado, você traciona um pouquinho, geralmente a glote cai na tua frente. No finalzinho eu vou mostrar alguns vídeos de intubação só para eu comentar. E no Covid a gente teve essa particularidade de ter muito cuidado para não produzir aerossol. Então a cânula ela tem que estar vedada. Então na verdade a gente nem usa ambu. Você até pode colocar o ambu, mas sem ambusar, porque senão você pode jogar aerossol para o ambiente. Você pré-oxigena o paciente só com a máscara, intuba usando todo o material, né, os EPIs, coloca a cânula com ela clampeada. Então tem uma pinça que a gente usa. Aí você acopla no ventilador e tira a pinça. Então depois eu também vou mostrar rapidinho um videozinho com essa técnica. Aqui eu já comentei um pouquinho sobre a história do ambu. Cuidado com o volume de ambu. É só um pouquinho para a gente conseguir expandir o tórax. Durante a preparação você já está avaliando se o paciente é um potencial via aérea difícil. Esse aqui, por exemplo, é uma criança que tem uma síndrome e tem uma retrognatia. Essa via aérea vai ser bem difícil. Então o ideal é que você tenha material de via aérea difícil e tenha alguém experiente que possa te auxiliar nessa história. Aqui são graus de avaliação, então aqui é o Malampati, aqui é o Cormac. Vocês estão vendo que aqui você só abre a boca da criança, a classe 4 você nem enxerga a úvula, então essa aqui é uma via aérea difícil. Se é uma via classe 1 ou 2 é um pouco mais fácil. Aqui é quando você já laringoscopou e classe 4 você mesmo laringoscopado com a técnica correta você não está enxergando a glote. Isso aqui é muito perigoso, então nesse caso a gente usa material de via aérea difícil. A maioria das crianças felizmente não é assim, né? São grau 1, no máximo grau 2, então dá pra gente entubar. Pré-oxigenação, aquilo que eu já comentei,
Então há várias formas de você pré-oxigenar, mas no geral é você entregar o máximo de oxigênio que você conseguir. Uma máscara não reinalante, a própria VNI é uma forma de pré-oxigenar. Então você pode sedar o paciente, colocar um tempinho na VNI, a saturação sobe, ele expande e depois você intuba. Ou simplesmente colocar a máscara do ambu e deixar ele respirando por conta própria, subindo a saturação. Então, isso aqui é importante. Ó. Por que a pré-oxigenação ela é tão fundamental? Chega uma hora que se a criança para de respirar, na hora que você faz a sedação, o movimento ele é passivo. Então, eu tenho tanto oxigênio na via aérea que ele vai descendo para o pulmão e ele vai trocando com a circulação, com as hemácias de forma passiva. O paciente nem precisa respirar, pelo menos durante aqueles minutos. Isso se o paciente estiver estável, né? Se você não corrigiu hipotensão, não deu aquela ajeitada na PA e o cara está muito instável, isso não vai acontecer. Então a gente precisa trabalhar isso antes. Drogas que eu posso fazer como pré-tratamento, além do que eu já comentei, de você fazer uma expansão, de você entrar talvez com adrena ou até nora no acesso periférico, dose baixa, 0,05 a 0,1. Existe a atropina, que é uma droga que hoje em dia tem caído muito em desuso, mas ela é muito útil para crianças pequenininhas, abaixo de 1 ano, porque na hora que você coloca o laringo, elas podem bradicardizar e algumas podem até fazer uma parada cardiorrespiratória. Então a gente faz, eu costumo fazer em criança pequena, eu uso, coloco 2 ml da ampola de atropina a 0,25 mg por ml, somo com 8 ml de água destilada e dessa solução eu faço 0,4 ml por quilo. Isso é uma dose padrão. Isso eu faço antes de fazer as medicações para intubar. Então é pré-tratamento. Fentanil poderia ser um pré-tratamento? Poderia. É um dos melhores analgésicos que a gente tem. 10 mil vezes mais potente que a morfina, aliás. 1 micrograma por quilo e eu faço para dor ou crianças que estão hipertensas, que estão muito agitadas, eu poderia começar com fentanil. Cuidados com fentanil, rigidez torácica. Se você faz muito rápido, o paciente trava o tórax e não consegue respirar mais. E aí a gente tem que reverter com naloxone, que é o antídoto. Então cuidado com fentanil, ele tem que entrar muito devagarzinho. Midazolam também seria um pré-tratamento em alguns casos, agitação, crise convulsiva, você começou fazendo o midazolam, você fez o diazepam e depois você parte para os outros sedativos, você faz uma acetamina, um etomidato, já vou falar das outras drogas. E a lidocaína que eu citei como uma droga de pré-tratamento na hipertensão intracraniana. Aqui está um quadrinho com as principais drogas que a gente tem, geralmente no pronto-socorro. Então eu tenho o fentanil como um analgésico, que também tem uma função sedativa. Tem o mida, 5 mg por ml. A gente faz 0,2 a 0,3 mg por quilo inicialmente. Etomidato é uma droga muito legal. O pessoal começou a usar muito etomidato na pandemia e descobriu que é super segura em pediatria. Até existe um relato de que ela pode fazer supressão adrenal, mas isso veio caindo por terra. Na verdade, a gente sabe que é uma droga segura para a maioria das crianças. Cetamina, falei bastante da cetamina já, uma droga que eu acho muito legal, de 1 a 2 mg por quilo. E existe um relato antigo sobre a possibilidade da cetamina fazer hipertensão intracraniana. Isso também vem caindo por terra. Então a gente sabe que mesmo em crianças pós-trauma, crianças com hipertensão, você faz aos poucos, você faz em doses baixas, na maioria das vezes não tem se visto esse efeito colateral. Propofol é uma droga fantástica, tempo de ação muito curto, tem um grauzinho de sedação também, aliás, de analgesia também envolvido. O problema do Propofol é hipotensão. Então, em criança, se você fizer uma dose maior, você pode fazer hipotensão. Se é uma criança que já está meio limítrofe, cuidado com o Propofol, porque ele pode te dar problema. Então, é uma droga muito boa para procedimentos rápidos. Às vezes você vai fazer uma toma, não está conseguindo. O Propofol é legal, coletar um líquor, enfim, fazer procedimentos rápidos, de repente é uma droga legal. E ele tem um efeito curto, né, de 15, 20 minutos. A cetamina já tem um efeito um pouco mais longo, 40 minutos, 1 hora. Então, você tem que colocar na tua balança e ver que droga que você prefere. E succinilcolina e rocurônio, já comentei com vocês.
Eu costumo usar mais na minha prática rocurônio, mas a duração dele é muito maior, até 1 hora ele pode agir, e a succinilcolina é curtinha. Propofol com succinilcolina, então, efeito curtíssimo, são duas drogas que às vezes os adultos também gostam muito de usar para intubação, então não tem problema nenhum você usá-las para pediatria também. Aqui é só para lembrar da rigidez torácica do fentanil. Como é que a gente combate isso? Infundindo lento. Não existe uma regra para isso, não é que você vai correr em miligrama quilo-hora na mão, não é isso. Você vai puxar a medicação que pode ser pura, mas como o fentanil tem esse problema de você não poder infundir rápido, então eu vou dar um exemplo. A criança pesa 10 quilos e você quer fazer 10 microgramas. A ampola tem 50 microgramas por ml. Então, na verdade, você teria que fazer 0,2 ml. É muito pouquinho. Você puxa na seringa, tipo, para 5 ml. Ele até poderia ser puro, mas tem que ter esse cuidado. Puxa para 5 ml e pede para a equipe de enfermagem infundir devagarzinho. É basicamente isso. Não é para fazer aquele bolos rápido. Você infunde lentamente. Então, você já combate. Se precisar reverter o efeito, existe o naloxone, que a gente faz nessa dose de 0,01 mg por quilo. Dormonide, o efeito colateral é a apneia, mas é justamente o que a gente quer. Só que se eu precisar reverter isso em alguma outra situação, existe o antídoto, que é o flumazenil, 0,05 mg por ml, por quilo, perdão. A cetamina, além do que eu falei da hipertensão, ela tem esse relato de laringoespasmo, que pode acontecer. Como é que a gente reverte o laringoespasmo da cetamina? Fazendo bloqueador neuromuscular. Então você faz a cetamina e na sequência faz o bloqueador e ele relaxa. Então na prática esse não é um efeito que a gente costuma ver se você faz todo o passo a passo. Etomidato, supressão adrenal, como eu já falei, foi caindo por terra, e propofol tem que ter cuidado com a hipotensão, tá bom? E aí, para a gente ser um pouco mais rápido, isso aqui eu já citei no começo da aula, cuidado com o posicionamento. Crianças grandes, coxinha é mais embaixo da cabeça, crianças pequenas é mais embaixo do ombro. Aqui está aquele Celic que eu comentei para vocês, que vocês fazem devagarzinho para o lado direito para você enxergar isso aqui, enxergar melhor a via aérea. Você coloca o tubo, depois que o masseter, que é a mandíbula, já estiver bem relaxadinho, não fica ventilando entre as tentativas de intubação. Se você pré-oxigenou legal, você não precisa ter esse medo, porque o cara vai aguentar um tempo de apneia maior. E depois que você intuba, o ideal seria que você tivesse um capnógrafo, mas, como eu falei, quem sabe se a criança está intubada é quem intubou. Eu vi a cânula entrar, eu ambuso o paciente, eu vejo aquele ar indo e voltando dentro da cânula, isso é um sinal. Eu vejo a expansibilidade torácica, eu ausculto, poxa, tá entubado, o paciente começa a subir saturação, tá tudo certo. Mas o ideal seria ter uma capnografia, você coletar uma gasometria depois, fazer um raio-x de tórax. Aqui, por exemplo, ó, a cânula está muito baixa, né? Então o brônquio fonte direito ele é muito verticalizado em relação ao esquerdo. Quando você coloca a cânula, ele desce até o fim. E aqui atelectasiou o pulmão esquerdo todo. O que o colega fez? Tracionou a cânula e ele tem que ficar em torno do segundo espaço intercostal no raio-x. Ele está lá embaixo. E geralmente esse número a gente chega calculando 3 vezes o número da cânula. Você entubou com uma 4, você fixa no lábio superior em 12. Então é um cuidado que você tem que ter. Aqui é só para citar o tempo todo que você gastaria numa sequência rápida, em torno de 20 minutos, gastando mais tempo na preparação do que em qualquer outra coisa, deixando o material bonitinho, separado, você pré-oxigena por 3 a 5 minutos, faz o pré-tratamento. A intubação em si é rapidinho, ó. Você pode levar em torno de 30, 40 segundos para intubar, mas se precisar de mais e você pré-oxigenou legal, não tem problema. Você reposiciona, refaz sem precisar ficar ambusando o paciente e aí os demais passos. Para fechar essa parte, o DOPE é uma regra mnemônica para quando você não conseguiu intubar. Aliás, você conseguiu intubar, mas não conseguiu ventilar, o cara não está expandindo. Qual é o problema? Ou é deslocamento de tubo, você pode ter intubado no lugar errado, está no esôfago, ou de repente na hora de posicionar o paciente o tubo saiu do lugar, cuidado, pode estar fora. Obstrução, então pode ser uma rolha na cânula, a cânula pode ter dobrado, cuidado.
Pneumotórax, então você não está auscultando nada, o cara não está ventilando, pneumotórax, e às vezes você pesou a mão na história do ambu, pneumotórax é uma possibilidade, e aí você pode fazer aquela punção de alívio, que não precisa ser necessariamente mais aqui em cima, você pode fazer aqui no quinto, sexto espaço intercostal, é basicamente colocar um gelquim para aliviar. E falência de equipamento, né? E o eu é equipamento, então olha o ventilador, olha o circuito, veja se está tudo funcionando bonitinho, isso é importante. Aqui tem alguns vídeos que agora, para finalizar o nosso papo, eu vou mostrar para vocês, basicamente para ilustrar como é que são os procedimentos em si, como é que é a intubação. Aqui eu não consigo estar juntinho do lado de vocês para a gente treinar a prática, mas olhando essas imagens já facilita bastante, pelo menos a gente lembrar qual que é o aspecto. Então, eu vou mostrar algumas imagens para vocês agora. Esse primeiro vídeo é um vídeo de uma intubação de um RN, intubação neonatal, e aí eu vou soltar aqui para vocês. São vídeos do YouTube, deixa eu tirar o áudio. É uma criança muito pequenininha, um prematuro extremo, então por isso vocês vão ver que eles até cortaram a cânula de tão pequenininho. Vou pular essa parte. Montagem do laringo é fundamental, então aqui vocês estão vendo duas lâminas, uma lâmina 0 e uma lâmina 1. Esse é o encaixe da lâmina, é importante que todo mundo saiba montar um laringo e testar antes de intubar, checar se a luz, se a bateria está tudo certo, se a pilha está no lugar. Aqui é um esquema ilustrativo de como é que você vai entrar, então ele faz uma leve hiperextensão, vocês veem, ó, isso aqui é importante eu comentar, vocês percebem que a clavícula está mais ou menos no mesmo nível da orelha. Isso significa que o tórax tem que estar bem alinhado, então provavelmente eles colocaram um coxim embaixo do ombro, mas não para o tórax ficar mais alto do que o queixo, é para ficar no mesmo nível, mais ou menos a clavícula junto com a orelha, prestem atenção nisso. Aí a gente vai entrar pelo lado direito da boca e rebater a língua para a esquerda e levantar a epiglote, como vocês estão vendo nesse esqueminha. Então vamos ver uma imagem real aqui da intubação. Ele entra, ali ele já viu imediatamente a epiglote. Nesse caso, ó, aqui ele fez uma variação de técnica. Então, geralmente com a lâmina reta a gente pinça a epiglote. Você achou a epiglote, só que aqui está tão fácil a visualização que ele empurrou a valécula e aí a epiglote, que é a tampinha de laranja, ela levanta e você está vendo as cordas vocais ali, facinho. É uma intubação mais tranquila. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Ó, aliás, deixa eu voltar aqui, só um segundo. Então ele entra, mesmo processo. Olha quanta secreção, né? Quanta saliva. Muitas vezes é legal você aspirar. Isso que eles estão fazendo é o seguinte, eles usaram uma lâmina que é maior do que o bebê precisava. Então, quando você passa do ponto e não está vendo a epiglote, ó, ele traciona um pouco, o colega está empurrando um pouquinho para facilitar na visualização e de repente cai a epiglote na tua frente, você consegue enxergar melhor. Aí ele deu uma aspiradinha, entrou de novo e aí ele intubou. Eu vou passar aqui para o finalzinho só para mostrar que aqui no final, nessa parte aqui, ele pinça a epiglote. Ali você vai colocar o tubo, né? Ele está só mostrando isso no esquema, mas vocês vão ver agora na imagem, ó, que ele pinçou a epiglote nessa parte. Você está vendo as cordas vocais? Então, essa é basicamente a técnica normal, não é segredo para ninguém. Então, vamos para o próximo vídeo. Nesse outro vídeo, a coisa já complica um pouquinho mais. Vocês estão vendo que a imagem da epiglote está muito edemaciada, é mais ou menos parecido com o que eu vi naquele menino. E a cânula 4,5 não passou. Então, nesse caso, vocês vão ver que ele teve uma certa dificuldade até para pegar, para passar a cânula. E aquele tubo que vocês estão vendo ali no fundo, aquilo é uma sonda, que é uma outra observação. Muitas vezes você pode sondar um paciente, por exemplo, o paciente comeu faz 1 hora e está em insuficiência respiratória. Você pode, eventualmente, enquanto você está fazendo ali o pré-tratamento, e se você fazer uma sequência atrasada, se fizer uma sedação antes, você pode passar uma sonda nasogástrica e, inclusive, a sonda te serve de guia para te mostrar onde você não deve ir, né?
onde a sonda está indo é o esôfago. Então isso te dá um guia muitas vezes para te ajudar na intubação. Então, só para vocês verem esse vídeo, ó, como a via aérea está demasiada, super machucada. E aí vocês vão perceber que ele tem uma certa dificuldade para colocar a cânula. Ó, até ele está tentando pinçar a epiglote e a cânula está, olha, não entra, empurra, está muito friável o tecido. E ele tenta, e ele tenta. Nessa hora você não precisa se desesperar. Se você pré-oxigenou legal, você vê que o cara tenta de novo, ele reposiciona, não está dando certo. Aí ele posiciona melhor e aí ele coloca a cânula. Olha como está inchado, né? Vermelho, branco. Aí a cânula entra. Entrou justinha, apertada. Então essa é uma intubação um pouquinho mais complicada. Nesse caso, esse aparelhinho é muito legal. O videolaringoscópio, já é para uma via aérea talvez um pouco mais difícil. Mas o legal seria se a gente já tivesse isso amplamente disponível. É um aparelho caro ainda, né? Pouco disponível. Mas aqui é para mostrar duas coisas. A técnica que o anestesista usa para intubar, você vê que ele não está usando coxim e ele posiciona a criança com a mão direita, ele mesmo vai mexendo no pescoço e no tórax da criança para enxergar melhor. E vocês vão ver como é bem mais fácil quando você está vendo essa tela do videolaringo. É um aparelhinho bem legal. Olha o que ele faz, ó, ele posiciona e ele deixa no mesmo nível o tórax com a cabeça, com a própria mão, sem coxim. Aí ele faz a laringoscopia tradicional e aí o laringo imediatamente já mostra a imagem para ele lá, ó como fica mais fácil, ó. Aí você entra na valécula e sobe e pronto, tá ali. Você vê que ele posicionou com a mão, mas depois que ele solta a criança, a via aérea está bem posicionada já. Então, a coisa do coxim e de mexer com a mão é basicamente para você encontrar uma posição ideal para a tua intubação. Aqui é num boneco, de novo, para reforçar mais uma vez a técnica adequada. Nesse caso ele colocou um fio guia e fez ele dobrou a pontinha para facilitar na hora da entrada. Nesse caso ele usou uma lâmina 2, é uma criança maior, a lâmina reta. Aqui é só para reforçar a técnica, né? Entra pelo lado direito, ele está vendo a úvula, você empurra para frente, você não faz movimento de báscula, achou a epiglote, você vê que ele entra um pouco mais e pinça a epiglote. Essa é a técnica correta da lâmina reta. E aí, ali vocês estão vendo, dá para ver até pelo vídeo, as cordas vocais. Aqui, nesse próximo vídeo, isso aqui eu não comentei durante a aula, mas é importante que a gente saiba, é o procedimento para colocar uma máscara laríngea. Eu também achei legal pontuar isso. E eu queria chamar atenção primeiro para uma coisa, o tempo que o anestesista está ensinando e olha o tempo que o paciente está em apneia. Presta atenção nisso. Por que o anestesista está tão tranquilo? Ó, deixa eu só pausar essa parte, porque aqui ele mostra os números, né? Então, ali ele pegou uma cânula, uma máscara laríngea número 1,5. É para pacientes de 5 a 10 quilos. Isso vem escrito no fabricante, vem escrito no pacotinho. Então, ele escolheu essa daí. E vocês vão ver o tempo que o paciente fica em apneia. Por que o anestesista está tranquilão? Porque ele fez uma bela de uma pré-oxigenação antes. Provavelmente ele deixou lá o paciente pré-oxigenando por 5, 10 minutos, não sei quanto tempo. E aí ele deixa, você vê que ele deixa o paciente ali, ele não está respirando, mas ele está coradinho, está super bem. Isso é uma pré-oxigenação legal, que você fica tranquilo na hora da tua intubação. E a mesma coisa serve para a máscara laríngea. E aí eu quero só mostrar para vocês a técnica de inserção, né? A gente coloca cegas a máscara laríngea, então vocês vão ver. Ó, ele faz aquela hiperextensão. Abre mais a boquinha do paciente, vocês vão ver que ele lubrifica o cuff, na verdade a própria máscara laríngea com a própria saliva. Ele entra para cima, então primeiro você entra sentido craniano e depois você gira para ela descer para a glote, né, para ela encaixar melhor. Esse é o movimento correto da introdução. Entra para cima, faz um movimento e encaixa na região da traqueia, ó, ele vai virar. Pronto. Tá colocado. Então é assim mesmo. Coloca cegas, depois você insufla o cuff. Olha o tempo que o paciente está em apneia, gente. O cara não está nem preocupado. Depois ele ligou no ventilador. Aí o paciente começa a ventilar.
Então esse tempo de apneia foi tranquilo porque ele fez uma pré-oxigenação legal. Aqui eu vou pular, é basicamente uma cricotiroidostomia, eu vou pular. Aqui eu vou mostrar só um detalhe rápido, é um vídeo grande, mas eu vou mostrar só um pedacinho rápido. Aqui é um adulto, mas é para mostrar o buge. Buge é material de via aérea difícil, que é como se fosse um fio guia bem grande, que ele é dobradinho na ponta, só que ele é mais abertinho, ele é largo e ele já serve como guia e ele serve como oxigenação. Você pode plugar um oxigênio na ponta e depois que você passa esse fio guia, que é para via aérea difícil, você depois empurra a cânula. Então eu vou mostrar só essa parte do procedimento, vou pular logo aqui para frente, ó. Essa é a hora que ele está olhando e está tentando colocar o buge. Você vê que a via aérea dessa senhora é super anteriorizada, essa é uma via aérea difícil. E aí o buge ele já vem dobradinho, ó. Aí ele empurra e empurra o buge. Aí na hora que ele entra com o buge, ele sente batendo nos anéis traqueais. Aí vai filmar ele agora, vocês vão ver que ele vai passar a cânula por fora do buge. Então ele já serve como como um fio guia. Nessa hora que ele passa a cânula, ó. Aí ele passa a cânula, posiciona e depois ele tira o buge. Então é um material para via aérea difícil, isso tem em pediatria. Isso daqui que está em cima do ambu, essa caixinha, ele é um capnógrafo. Então na hora que você ventila, ele já muda de cor, olha lá, ó, amarelo, roxinho, e ele já te dá informações se o paciente está bem entubado ou não. Isso aqui é só para fins de conhecimento. E para fechar, só para lembrar dos cuidados com a intubação na COVID, paciente tudo paramentado, bonitinho, todo o material separado, drogas aspiradas, separadinhas, hemodinâmico, já aspirou nora, succinilcolina, mida, propofol, tá tudo aqui, deixaram tudo separadinho já, material, incluindo a pinça, vocês vão ver que a pinça tem um papel essencial nesse caso. Deixa eu pular aqui para frente. O paciente ele não é ambusado, vocês vão ver que o paciente está de máscara, na hora que tira a máscara já coloca o ambu e não ventila, você só deixa ali, pré-oxigena o paciente por 5 minutos e aí depois parte para a intubação. Ó a cânula está vedada, tem um fio guia e tem uma vedação em cima. Aí o que eles vão fazer? Eles insuflam o cuff, ele vai começar a tirar o fio guia, só que ele não tira todo. Na hora que vai sair o fio guia, ele clampeia a cânula com uma pinça, olha lá. E essa é a única diferença da intubação da COVID, olha lá, você clampeia, aí você termina de tirar o fio guia, coloca no ventilador e por fim abre a pinça. Esse cuidado ele serve basicamente para não produzir aerossol para o ambiente, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que o recado tenha sido dado. Muito cuidado nas intubações, vamos ter segurança, vamos poupar os nossos pacientes de intercorrências, de paradas, vamos nos precaver. Espero que as dicas tenham te ajudado. Continue estudando, continue praticando. A técnica é importante, mas essas dicas que eu passei hoje, eu acho que elas são até mais importantes, porque a técnica você pega, mas esses pequenos macetes e esse cuidado com o paciente, ele é fundamental, tá bom? Não perca a aula de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre ventilação mecânica e fazer de um jeito bem prático, pelo menos uns 4 casinhos clínicos mostrando como ventilar cada paciente. Vai ser mais curtinha e não perca porque ela é muito útil para você que trabalha em emergências pediátricas. Um grande abraço e até lá!